Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a terceira e última parte do capítulo 2 da terceira fase. Mas antes de eu começar a leitura, já conto com a sua colaboração para deixar o seu like, um comentário e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o canal, gente. Isso faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento vá mais longe. Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho azul aqui de baixo ou no botãozinho Valeu, certo? E para mais alguns detalhes, você pode dar uma olhadinha no box de descrição, ok? Então, dados os recados, vamos para o segundo capítulo da terceira fase. Stephanie saiu da fábrica convicta que algo está acontecendo e ela não está sabendo. Saiu desconfiada do marido e do filho. Eduardo, por sua vez, foi visitar o Juan. Ele está brincando com o menino na sala da casa, com a senhora Marli e o senhor Alfred. Senhor Eduardo, o senhor vem sempre aqui brincar com o nosso neto. A sua esposa não sabe dessas visitas, não é mesmo? Senhor Alfred, ela tem um gênio um tanto difícil. Eu estou procurando amolecer o coração dela com a intenção de conversar com ela a respeito de Juan, Maria e Joshua. Acho que os dois se gostam e têm um filho juntos e que eles devem se casar. Realmente o senhor mudou muito. Quando Maria ficou grávida, se o senhor pensasse assim, tudo teria sido diferente. Realmente. Há 2 anos atrás, minha mente era muito diferente, e o único responsável por essa mudança é esse anjinho, o nosso neto. As 2 visitas que ele me fez quando eu estava muito doente mudou muito o meu modo de ver a vida. E o senhor acha que está correto o senhor e o Joshua visitarem o Juan escondido, como se estivesse fazendo alguma coisa errada? Não, eu não acho certo. Infelizmente, ela não aceita o Juan e eu não consigo ficar longe dele. Não estou me incomodando com as suas visitas. É que eu gosto das coisas corretas. Essa situação me incomoda bastante. Ninguém aqui precisa viver escondido, muito menos o Juan. Eu sei. Entendo o que o senhor está falando. Realmente preciso achar uma solução para isso. Edward ficou pensativo após a conversa com o Alfred. Após brincar mais um pouco com o neto, se despediu e saiu, pensando em como resolver essa questão. Alfred continuou brincando com Juan. Felipe e Margarita ficam observando o avô e o neto brincando, satisfeito com as palavras de Alfred, pois mostrou uma realidade a Edward que não havia pensado até o momento. Os dois ficam observando eles por alguns minutos. Ao retornarem ao plano espiritual, se encontraram com Misael. Como estão as coisas para o nosso irmão Juan? Está indo melhor do que imaginávamos. As conciliações estão ocorrendo antes do previsto. Somente uma irmã que insiste em não aceitar, respondeu Margarita. Nós sabíamos que essa seria a parte mais difícil da missão de Juan. Existe um motivo ainda não revelado a vocês sobre ela. Mas já que conseguiram evoluir bastante, e sabemos que não irão interferir nas encarnações... Não entendi. Felipe e Margarita. As encarnações, em sua praticamente totalidade das vezes, ocorre com pessoas ligadas a nós por um vínculo ou dívida no passado. Nosso irmão e a irmã em questão criaram um vínculo forte de ódio entre eles, e houve oportunidade de se reduzir isso, que acabou criando mais ódio da parte dela com relação a ele, e apesar de tudo, vocês dois não percebem este vínculo, porque ela os libertou dos laços espirituais para defender a vocês dois, e principalmente você, Margarita. Defender a mim? Sim, a evolução de vocês dois
Só foi possível porque conquistaram o perdão de nosso irmão que está em missão entre os encarnados neste momento. Pois se houvesse pendências, como ainda havia, teriam reencarnado. Como aquela irmã ainda não perdoou nosso irmão, ele terá de conquistar o amor e o perdão dela para poder prosseguir com a sua evolução. Mas você disse que ela fez isso para me defender. Ela sabia que se reencarnasse, ele iria acabar reencarnando também. E no período em que esteve no plano espiritual, ela evitou procurá-la, porque o seu vínculo não era com ela, mas com o nosso irmão, hoje Juan. Eu realmente não identifiquei nenhum vínculo meu com ela. Talvez por isso eu não a reconheci. Quem é a irmã? Por 2 vezes, ela foi a sua progenitora. O ódio dela com relação a Juan vem de vidas passadas. Para ela, ele a assassinou 2 vezes. Este é o motivo de tanta rejeição. E eu não percebi o vínculo com ela devido a ela ter pedido um afastamento energético entre nós duas para poder me proteger? Isso é raro de acontecer. Como você somente nasceu naquela família para poder conhecer o Felipe, não existe vínculo que a mantivessem juntas. Foi um gesto nobre da parte dela. Mas isso não pode interferir no trabalho que estão executando e nem passar a defender mais um do que o outro, pois esse assunto cabe somente aos 2 resolverem, e o tempo está passando, e não há muito tempo a mais para eles resolverem as pendências. E será que na doença eles conseguirão se unir? Só depende deles isso, não depende de nós. Ela sabe que você está bem e teve a sua evolução. Resolver essa questão não será apenas evolutivo para ela, também será bom para ele. Então só nos resta acompanhar. Exatamente, meu irmão, somente acompanhar. Juan já está andando sozinho e falando algumas palavras, o que encanta ainda mais os outros. Joshua e seu pai estão brincando com ele em uma praça, mimando bastante o menino. Não há como negar que os 2 estão bem apegados a Juan. Estranhamente, o Juan se cansou muito rápido. Por coincidência, a Anne passava pela praça e foi cumprimentar ao Sr. Eduardo e viu o Juan com muita fadiga. Sr. Eduardo, como está o senhor? Olá, Anne. Eu estou ótimo. Estou até brincando com o Juan. Ele me parece um tanto cansado. Ele brincou muito? Não, mas às vezes ele se cansa mesmo brincando pouco. Sempre fica cansado desse jeito, respondeu Joshua. Eu aconselho vocês a levarem o Juan a um médico. Ele não deveria se cansar assim, somente por causa de uma brincadeira. Está achando que ele não é saudável? Só estou dizendo que não é normal. Procure o Dr. Cal. Ele também cuida de crianças e, além do mais, é um excelente médico. Estou atrasada para o meu trabalho. Fiquei muito feliz em vê-lo, assim forte e saudável. Até mais. Até. Vou seguir o seu conselho com relação a Juan. E muito obrigado. Joshua e Maria me comentaram que foi sua ideia de levar o Juan para que eu o visse de novo. Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que eu achava certo. Anne foi embora e deixou Eduardo preocupado com relação à saúde do neto. Joshua não deu muita importância, pois achava normal o cansaço do filho. Eduardo e Joshua deixaram Juan na casa de Maria e foram para a empresa, onde, para surpresa dos 2, Stephanie está aguardando-os na sala de Eduardo. Olá, querida, que bela surpresa! Surpresa estou eu, em ver que nem você e nem o Joshua estavam aqui. Não acha que está na hora de vocês 2 me contarem o motivo de tantas saídas durante o dia? Você tem razão. Realmente está na hora de nós 2 termos uma conversa. Joshua, deixe-nos a sós, pois, como sabe, a conversa será difícil e longa. Joshua deixa a sala. Neste momento, Felipe e Margarita se aproximam.
Sem poder interferir, a única coisa que podem fazer é energizar o ambiente e os dois para que haja entendimento entre eles durante a conversa. E não podem ajudar a Stephanie a aceitar o neto. Você disse que a conversa será difícil? Por quê? Quando eu estava doente, sem nenhuma perspectiva de melhora, e até mesmo desenganado pelo Dr. Carl, está lembrada que eu estive 2 picos de melhora? Sim, eu me lembro. Inclusive na última vez que você piorou, o Dr. Carl não acreditou que iria sobreviver. Nas 2 vezes, o que me motivou a lutar novamente pela vida e conseguir melhorar e sair da cama foi um só motivo. Não vem me falar daquela criança. Eu não quero ouvir falar nada referente àquele bastardinho. Stephanie, ele é o nosso neto. Meu, ele não é nada. Quem me garante que aquela vadia não engravidou de outro homem e disse que é o nosso neto, só para se dar bem na vida? Maria é uma boa moça. Ela e nosso filho se gostam. Ela não é da nossa sociedade. Eu não vou aceitar nem ela e nem aquele negrinho. Joshua, que estava do lado de fora da sala, ouvindo tudo que seus pais discutiam, não se aguentou quando sua mãe ofendeu o Juan e entra na sala. Aquele que a senhora chama de negrinho é seu neto e meu filho, e ele tem nome. A senhora respeita ele, pois eu não vou admitir mais as suas ofensas como meu filho. O que é isso? Não respeita mais a sua mãe? Se quiser ser respeitada, comece a respeitar as pessoas. Aquele bastardo não é nada meu. É sim, ele é o seu neto. Não sou obrigada a ficar ouvindo essas ofensas. A única pessoa que está ofendendo alguém aqui é a senhora mamãe. Creio que esta conversa já terminou. Não, ela não terminou, pois temos muito o que conversar. Está me enfrentando? E você, Edward, não vai me defender? Joshua está coberto de razão. Precisamos terminar essa conversa, mas não com os ânimos exaltados desta forma. Meu filho, eu pedi para ficar aguardando do lado de fora. Eu não vou permitir que ninguém mais ofenda o meu filho. Você está certo quanto a isso, mas acho que esta conversa precisa terminar. Todos estamos exaltados agora. Para mim, esta conversa nem precisava ter começado. Stephanie pega sua bolsa e sai irritada do escritório. Desculpe se eu acabei atrapalhando a conversa entre vocês dois. Eu não consegui me conter quando ela começou a ofender o Juan. Para ser sincero, eu gostei quando você entrou e defendeu o Juan Carlos. Ela ofendendo ele estava me incomodando bastante, mas estava tentando levar a conversa de forma mais tranquila possível. E agora ela já sabe que a opinião dela é unicamente dela e que ninguém irá apoiá-la na forma de pensar. O clima em casa vai ficar pesado agora. 1 hora teríamos que iniciar esta conversa. Vamos voltar ao trabalho, porque a noite hoje será longa e teremos a continuação desta conversa. Quando sair, peça para a secretária marcar uma consulta com o Dr. Carl. Eu vou levar o Juan para ele examinar aquele cansaço. Está bem, papai. Joshua sai do escritório e conversa com a secretária. Neste mesmo instante, os mentores espirituais preferem acompanhar Stephanie, pois ela está irredutível em aceitar o Juan e preferem energizá-la para que se acalme e também ter a mente aberta para o entendimento. A aceitação dependerá somente dela mesma. Stephanie chega à sua casa muito irritada e destratando os empregados, descontando neles a sua ira após o Joshua ter defendido o Juan. Com isso, ela acaba criando em sua volta uma energia densa que dificulta receber as energias de luz que a ela é direcionada. Felipe e Margarita sabem que não podem fazer mais nada por hora e retornam ao plano espiritual. Lá, eles reencontram os mentores, que conversam com eles sobre a missão deles. Nós estamos acompanhando tudo daqui e vimos o quanto aquela irmã está irredutível.
Ela será a grande dificuldade de nosso irmão de resgatar suas pendências e evoluir. Estamos receosos que, se isso continuar como está, se ele ficar revoltado e regredir o que já evoluiu, se não seria a oportunidade de prorrogar o tempo dele encarnado. Não haverá tempo para isso. A missão dele é curta e não será prorrogada, conseguindo ou não o objetivo. O preconceito dela impede que enxergue que ele é seu sangue, que poderia estar aproveitando para conhecê-lo melhor. Ela nem sequer dá uma chance, comentou Felipe. Meu irmão, não é somente o preconceito que a impede de aceitá-lo. O que viveram em outras vidas está refletindo nessa encarnação. Quando estamos encarnados e muitas vezes rejeitamos pessoas que nem mesmo a conhecemos, pode ter certeza que atrás dessa rejeição tem uma história em vidas passadas que não foi resolvido. Em compensação, o irmão Eduardo, que também rejeitou o menino, deixou-se amar e receber o carinho de uma criança. Por isso, ele está se sentindo melhor. Temos a impressão que ela não cederá e que o resgate não irá acontecer, comenta Margarita. Calma, irmã. Às vezes as coisas acontecem e mudamos de forma inesperada. Vamos apenas continuar acompanhando e energizando os irmãos e deixar que a sabedoria divina rege a vida deles. Os mentores continuam reunidos. Felipe e Margarita se recolhem e ficam andando por um lindo e extenso jardim, onde aproveitam para refazerem as energias desgastadas devido aos trabalhos que têm feito junto aos irmãos encarnados. Felipe, você tem vontade de reencarnar? Ainda não. Eu acredito que temos muito para ajudar as pessoas daqui e muito para aprender também. Às vezes eu fico pensando se não teria sido melhor para o Juan se também estivéssemos lá com ele. Eu sei que você quer que ele evolua, mas tem que ser algo somente dele. Não podemos interferir. Creio que se estivéssemos lá com ele, Stephanie iria ser mais rude, tentando lhe proteger dele, como tentou das outras vezes. Será que ele conseguirá o perdão dela? Ela está um tanto irredutível. Não podemos interferir, mas podemos mostrar a ela um lado da vida que ela ainda não viu nos últimos tempos. Do que está falando? Do sentimento de ser avó. Ela ainda não permitiu ter este sentimento. Julia se aproxima deles para conversar. Nosso irmão Juan está se sentindo muito bem, apesar de perceber que existe alguma rejeição com relação a ele. Ele não está ficando com mágoa e nem cria energias pesadas em volta dele. Mas a missão mais difícil ele ainda não venceu. O que posso dizer é que não está dependendo mais somente dele, esta mudança, e sim dela também. Stephanie não dá abertura para receber o Juan. Verdade, minha irmã. Quando Juliano pediu para reencarnar, ele já sabia dessa dificuldade e sabia quem seria o seu maior obstáculo. E não podemos interferir. Ele terá que provar esta situação sem a nossa interferência. Respondeu Misael. Não podemos interferir nos sentimentos, mas podemos provocar situações para que eles fiquem sozinhos. Isso não seria arriscado? Perguntou Felipe. Ela é durona e arrogante, mas não teria coragem de prejudicar uma criança, respondeu Julia. Pensando nisso, eu vim pedir uma permissão para provocar uma situação sem interferir nos sentimentos entre eles. O que está pensando em fazer, minha irmã? Julia passa para o mentor Misael, Felipe e Margarita o que havia idealizado. Como ela não irá interferir no que eles sentem, apenas provocar uma situação, foi autorizada a fazer. Felipe e Margarita estarão juntos para ajudar a proteger a Juan. Só terão de aguardar o momento mais propício para dar a sequência ao que planejaram. No plano material, Maria e Joshua levam Juan para a consulta com o Dr. Cal.
que se surpreende quando vê Joshua acompanhando Maria na consulta. Eu achava que a consulta seria para o Edward. Não, doutor, a consulta é para o meu filho. Quem recomendou que o trouxéssemos até o senhor foi a Anne, a enfermeira que cuidou de meu pai. Seus pais sabem dessa consulta? Meu pai, sim. Está bem, e o que tem essa criança? Maria relata ao Dr. Cal as faltas de ar e os cansaços que Juan sente. Ele examina o menino e solicita alguns exames e não esconde a preocupação num semblante. O que o senhor acha que ele tem? Mãe, é melhor ver os resultados dos exames para ter certeza. Providencie o quanto antes e me traga os resultados. Não quero afirmar nada sem ver os exames. Os três saem do consultório. Maria e Joshua percebem a expressão de preocupação do médico e ficaram angustiados. Joshua, como vamos fazer para Juan fazer esses exames rápido? Fiquei preocupada com a expressão que o médico ficou depois de ter examinado Juan. Vou conversar com o meu pai. Eu também não gostei da expressão do Dr. Cal. O motorista deixa Maria e Juan em sua casa. Maria entra com o rosto muito triste. Alfred percebe que algo está errado. O médico fez a consulta no Juan? Fez sim, papai. Então por que você está com essa carinha tão triste? O doutor examinou o Juan e pediu alguns exames. Ele prefere ver o resultado dos exames antes de falar o que o Juan tem. Isso não quer dizer que o menino está doente, afirma Marley. Mas a expressão do médico quando examinou Juan foi muito preocupante. Ele não falou nada, mas deu para perceber que o assunto é sério. E quando vão fazer os exames? Joshua vai falar com o pai dele para conseguir os exames de forma mais rápida. Não fique assim, minha filha. Os médicos às vezes nos assustam sem necessidade. Disse Alfred. Tomara, papai. Tomara. Maria fica olhando Juan brincando na sala, querendo saber logo o que o filho tem. Joshua foi para a fábrica. Chegando, foi direto à sala de seu pai e nem percebeu que a sua mãe estava sentada no sofá no canto da sala. Pai, eu acabei de chegar da consulta com o Dr. Cal e ele me deixou com a sensação de que o Juan está doente, e é sério. Ele pediu alguns exames e pediu para que fosse rápido com os resultados. Quer dizer que ainda está dando atenção para aquela criança? Disse Stephanie. Oi, mamãe, eu não tinha visto a senhora aqui. Este assunto não me interessa, eu prefiro me retirar. Stephanie não se incomoda com o sentimento do filho e se retira do escritório. Joshua, sente-se. O que o Dr. Cal falou sobre o Juan? Papai, ele não falou nada. Ele examinou o Juan e ficou com uma expressão muito preocupada. Depois pediu alguns exames urgentes. Está preocupada à toa. Pelo Dr. Cal, eu já teria morrido, se esqueceu? E eu estou aqui forte e saudável. Mesmo assim, peça para a secretária agendar os exames no hospital. E vou pagar os exames. Você vai ver como não tem motivo para tanto alarde. E quanto à mamãe? Esquece a sua mãe. Ela é cabeça dura. Um dia ela vai acordar para a vida. Joshua sai do escritório do seu pai e pede para a secretária marcar os exames de Juan com urgência. Apesar do Dr. Cal não ter falado de suas desconfianças sobre o quadro de Juan, ele sabia que era algo sério, pois conhecia o Dr. Cal há muitos anos. Uma semana depois da consulta, foram fazer os exames em Juan. A angústia de ter os resultados ainda iria demorar mais uns dias. Os resultados ficariam prontos somente após 10 dias. Passado este período, Joshua pegou os resultados dos exames e foi direto ao consultório do Dr. Cal. Ele não estava, pois teve uma emergência de última hora para atender. Joshua, se você quiser, eu deixo os resultados dos exames em cima da mesa do Dr. Cal.
Assim que ele chegar, eu aviso ele que os resultados dos exames já chegaram e ele dá uma olhada. Quando ele vai atender a essas emergências, costuma demorar um pouco, disse a secretária do Dr. Cal. Está bem, eu vou deixar os resultados. Mas, por favor, peça para ele me avisar assim que ele ver os resultados. Claro, fique despreocupado. Joshua saiu do consultório apreensivo, pois desconfia que algo de sério está naqueles resultados. Quando o Dr. Cal chegou no consultório, sua secretária lhe informou sobre os resultados dos exames que Joshua havia deixado sobre a mesa e comentou da aflição do rapaz. O Dr. Cal olhou os exames e era nítido em seu semblante que não gostou do que viu. Pensou um pouco e tomou uma decisão. Solicitou à sua secretária que desmarcasse todos os agendamentos do dia e saiu apressado. Foi direto à fábrica para conversar com Joshua e Edward. Como eles não estavam, foi direto para a mansão da família, acreditando que os encontrariam lá. Ao entrar, encontra com Stephanie. Esse é o momento que Julia aguardava para interferir com a autorização do plano espiritual. Junto dela estão Margarita e Felipe, energizando o local. Dr. Cal, a que devo a sua visita? Eu vim para falar com Joshua. Fui até a fábrica e nem ele e nem o Edward estavam. Acreditei que os encontrariam aqui. Com certeza eles foram visitar aquele bastardinho. Eles vivem enfiados naquele bairro imundo. A senhora está se referindo ao seu neto? Dr. Cal, eu sempre o respeitei e quero que faça o mesmo. Eu, com um neto negro, filho de uma mulher sem classe e sem a menor condição de frequentar a classe que frequentamos, aquilo foi só uma diversão de Joshua. Nem tenho certeza que o filho é dele. E agora ele e o pai estão se deixando levar por aquela família que só devem estar interessadas em nosso dinheiro. Stephanie, somos amigos há muitos anos. Eu sei que nunca aceitou o filho de Joshua, mas como amigo, e não como médico, eu posso lhe dizer para deixar esse orgulho de lado. O Juan não tem culpa de ter nascido negro e nem pobre. Você é a avó dele e sequer permitiu a união de seu filho com a mãe do menino. Você consegue ser feliz impedindo a felicidade de Joshua? Permita a união dos dois e deixem eles serem felizes ao lado do filho, enquanto ainda é tempo. Deixem eles amarem e conviver com aquela criança todos os dias, dia após dia. Curta e ame seu neto. Deixe ele amar você como avó. Somente assim terão boas lembranças desses momentos que vai passar rápido e depois não tem volta. Eu não sabia que o doutor gostava de dar conselhos às pessoas. A sua família sempre foi muito tradicional. Será que em meu lugar iria ter atitudes diferentes da minha? Com certeza iria agir da mesma forma. Ao ver os resultados dos exames de Juan, me fez pensar em quanto a vida pode ser curta e injusta com as pessoas, e que discriminar hoje poderá ter um peso grande amanhã. Podemos nos arrepender de não ter amado e dado oportunidade a um inocente de nos amar. E o que deu nos exames deste menino para ter mudado tanto de opinião? A vida dele será muito curta, e amar o neto é de graça. Curta quanto, doutor? Não tem como precisar um tempo, mas será muito curta. Aproveite para amar o seu neto. Você tem pouco tempo para isso. Se coloque no lugar do seu filho ou da mãe de Juan. Eles ainda não sabem da notícia. Você está querendo me dizer que o menino tem pouco tempo de vida? É isso mesmo. Se não quer amar o Juan pela cor dele, ame-o para saber confortar o seu filho no momento de maior dor que ele poderá sentir. Você é mãe e sabe bem do que eu estou falando. Cal, você não acha que eu vou dar essa notícia para o Edward e para o Joshua? Não, eu mesmo darei. Aliás, deveria dar essa notícia para o Joshua e para Maria primeiro. Nem sei por que eu acabei lhe dando essa notícia antes.
Talvez tenha sido oportuno estarmos a sós e termos conversado a respeito do menino. Se acha que as suas palavras me comoveram, foi um engano. Eu não falei para te comover, apenas para pensar. Eu vou indo e voltarei mais à noite para conversar com Joshua e Edward. O Dr. Carl saiu da mansão acreditando que conseguiu colocar uma semente no coração de Stephanie. Sabe que a qualquer momento ela cederá. Felipe e Margarita, junto de Julia, continuam energizando o ambiente com bons fluidos, pois ali em poucas horas será um momento muito difícil para todos. Joshua e Edward estão na casa de Maria, brincando com Juan, que aparenta estar bem, brincando e alegrando a todos em volta. Maria está apreensiva para saber o resultado dos exames de Juan e fica impaciente quando Edward e Joshua decidem ir embora. Posso ir com vocês até o consultório do Dr. Carl? Eu estou muito angustiada para saber o resultado dos exames. Claro, pode vir conosco. Antes vamos passar na mansão para saber se o doutor deixou algum recado para nós. E se a dona Stephanie estiver lá? Ela não irá te destratar, não na minha frente, disse Joshua. Ao chegarem à mansão, eles insistem para que Maria entre. Sua mãe me odeia e não gosta do nosso filho. Eu prefiro não entrar. Eu vou aguardar aqui fora. Maria, está na hora de Stephanie ceder aos caprichos dela. E, além do mais, não tem como não se apaixonar pelo nosso neto. Vamos, eu dou a minha palavra que a Stephanie não irá lhe ofender e nem a destratar. Está bem, mas se ela falar ou fizer algo, eu saio no mesmo instante. Da janela do quarto, Stephanie, que passou a tarde pensando na conversa que teve com o Carl, vê que todos descem do carro e entram na casa, e vê Juan nos braços de Maria. Por um instante, ficou sentimental, se imaginando estar no lugar de Maria. Refletiu e decidiu descer em paz para falar com Joshua e Maria. Quando Stephanie desce as escadas, um clima de tensão pairou no ar, até Stephanie se aproximar de Juan. Todos ficaram se olhando, sem entender o que estava acontecendo. O Juan lembra seus traços nessa idade, Joshua, mas tem bastante traços da mãe. Stephanie, está tudo bem? Perguntou Edward. Está sim. Estive refletindo sobre muitas coisas que aconteceram e cheguei à conclusão que devemos viver de futuro e não de passado. E este futuro inclui vocês três. Em nós três? O que a senhora está querendo dizer com isso? Perguntou Maria. Está mais que na hora de vocês oficializarem a união e Joshua assumir de vez as responsabilidades dele. Os comentários de Stephanie pegou a todos de surpresa, a ponto de esquecerem momentaneamente de conversarem sobre o Dr. Carl para saber os resultados dos exames de Juan. A senhora está falando de me casar com Maria? Não vou negar que relutei muito para que isso não acontecesse. Mas existe uma criança envolvida nessa história de vocês dois, e não tem como deixar essa criança fora das famílias. Está na hora de vocês morarem debaixo do mesmo teto, das famílias viverem unidas e em paz, e ter a convivência de Juan com a família completa. Joshua e Maria não escondem a alegria com que escutam as palavras de Stephanie, pois sabiam que eles nunca iriam conseguir oficializar a união entre eles sem o consentimento de Stephanie. Edward se emocionou com as palavras da esposa. Desde que Joshua comunicou que Maria estava grávida, Edward e Stephanie nunca mais haviam trocado um gesto de carinho entre eles, e após ouvir as palavras da esposa, ele deu um forte abraço nela. Não sei o que aconteceu para que você mudasse de opinião, mas quero que saiba que eu estou muito feliz por ter mudado. Às vezes, uma pequena coisa nos faz pensar muito longe e muito além de nossos dias. Vi que não estava certo o que eu estava fazendo.
mesmo porque eu me coloquei na posição de Maria e vi o quanto eu tenho a perder estando longe de todos, principalmente de Juan. E o que a fez mudar assim tão de repente de ideia? O Dr. Carl esteve aqui hoje à tarde, procurando você e o Joshua para falar sobre os exames de Juan. Ele me mostrou uma realidade fora da minha imaginação, e isso me fez refletir. E o que ele falou dos exames de Juan? Ele não me falou dos exames do Juan, mas falou que os resultados não são muito bons. Temos que ir ao consultório dele, agora. Não, peça para o motorista ir buscá-lo. É melhor ele dar a notícia aqui em casa, onde eles se sentirão mais amparados. Está bem, vou pedir para o motorista ir buscá-lo. É melhor preparar os dois para alguma notícia ruim. É melhor estarmos preparados para ampará-los. Edward fica preocupado com o comentário da esposa. Ele pediu para o motorista ir buscar o Dr. Carl com urgência, pois havia ficado mais apreensivo para saber o resultado dos exames. A sua conversa com o Dr. Carl fez com que você mudasse de opinião de forma muito expressiva. Você não quer me adiantar o assunto? Melhor ele mesmo dizer. Mesmo porque ele não me falou o que o Juan tem, mas ele disse que o resultado é muito grave e sério. Aí eu me coloquei no lugar de Maria, por isso eu mudei de opinião, e me fez pensar em muitas coisas e em meus comportamentos. O motorista retorna logo do consultório. O Dr. Carl entra na sala e se surpreende com a presença de Stephanie na sala. Confesso que eu nunca imaginaria encontrá-la aqui junto de todos. Depois falamos sobre isso. Primeiro vamos tratar do que é mais importante, que é a notícia sobre a saúde de Juan. Obrigado por ter vindo, Dr. Carl. Estamos ansiosos para saber o resultado dos exames, disse Joshua. Os exames de Juan não deram os resultados que gostaríamos. Infelizmente, ele tem uma deficiência cardíaca aguda. Está com uma proporção um tanto evoluída para a idade dele. Por esse motivo, ele sente cansaço excessivo quando brinca e tem falta de ar com frequência. O tratamento é complicado, doutor? Perguntou Maria com um ar de preocupação. Para um adulto, o tratamento é muito complicado e longo. No caso de uma criança, o tratamento será para ajudá-lo com um mal-estar e irá disfarçar os sintomas. Infelizmente, não temos como tratar o Juan. A medicina hoje ainda não tem estudos e nem recursos para poder curar o Juan. Ele terá de viver à base de medicamentos pelo resto da vida, então? Questionou Joshua. Sim, terá. Mas a pior parte vem agora. O que pode ser pior, doutor? Perguntou Edward. Casos como o de Juan, o coração para de funcionar de forma precoce. O senhor pode ser mais claro, por favor? Disse Maria com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tenho como afirmar o tempo, mas o Juan, com certeza, não terá uma vida longa, e infelizmente não temos como prolongar a vida dele. Todos são tomados pela emoção e o choro é visto no rosto de todos na sala. Felipe e Margarita energizam a todos e sabem que se trata de um momento difícil para todos, e a revelação mexeu com o emocional. Stephanie sofre tanto quanto Joshua, Maria e Edward com a notícia. Todos juntos abraçam o pequeno Juan, sem saber por quanto tempo ainda estarão juntos. Stephanie pega Juan em seus braços e pela primeira vez ele a chama de vovó. Isso a emociona ainda mais. De repente, Juan surpreende a todos nos braços de Stephanie. Um pedido sincero do menino. Vovó, me perdoa. A avó não precisa te perdoar de nada. Eu é que preciso te pedir perdão. Mas isso vamos corrigir com o tempo. Com o pedido de perdão entre eles e a aproximação entre os dois por amor sincero, todo aquele ódio e rancor que estava no interior deles há algumas reencarnações
foi dissipado, como era esperado pelo plano espiritual. Assim, a missão a qual o Juan tinha ao reencarnar, que era o de conseguir o perdão sincero de Stephanie, havia sido atingido, e Juan já poderá desencarnar com muita luz e paz interior, deixando a mesma paz a todos que o rodeavam no plano material. Continua no capítulo 3. Até lá!